o juízo de Deus que vem sobre a face da terra e seus habitantes, que não querem saber de Deus, que não se interessam por Deus, que não aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Do mesmo jeito que Noé foi preservado desse dilúvio, de morrer nesse dilúvio, juntamente com a sua família, assim também a igreja, aqueles que são salvos, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, serão preservados do juízo de Deus que virá sobre a terra. A igreja será arrebatada, será levada para os céus, para o tribunal de Cristo. Nós estaremos lá durante esse período de grande tribulação na terra. Nós estaremos lá no tribunal de Cristo. Veja bem que Deus preservou Noé acima das águas do dilúvio, uma arca. Assim também a igreja será levada para cima, estará lá em cima. Jesus vem sobre as nuvens e leva a igreja para cima, para o tribunal de Cristo. E aqui embaixo acontecerá a grande tribulação. Tudo tem sentido na palavra de Deus. Glória a Deus. Então a lição hoje, lição número 6, o impiedoso mundo de Lameque. Nós temos aí as seguintes partes. Na primeira parte, um mundo ainda maravilhoso. Tópico 1, fartura de pão. Tópico 2, saúde perfeita. Tópico 3, beleza perfeita. Tópico 4, tecnologia avançada. Na parte 2, nós temos aí um mundo totalmente depravado. Tópico 1, devassidão sexual. Tópico 2, violência sem limites. Tópico 3, resistência à graça divina. Na parte número 3, nós temos aí um mundo condenado à destruição. Tópico 1, a pregação de Noé. Tópico 2, uma geração corrompida. Vamos ver a nossa introdução aí que diz o seguinte. O exemplo de Caim não demorou a generalizar-se. Se por um lado sua descendência destaca-se por empreendedores como Jabal e Jubal, por outro é corrompida por homens devassos e violentos como Lameque. Primeiro bígamo na história, este viria a se notabilizar também por haver assassinado futilmente 2 pessoas. E para comemorar o feito, compôs um poema. Os pecados de Caim e Lameque alastraram-se de tal maneira que viriam a depravar inclusive a linhagem piedosa de Sete. Vivemos dias semelhantes. A devassidão e a violência nunca foram tão exaltadas. Esta geração existe como se não houvesse Deus. Entretanto, perto está o dia do juízo sobre os praticantes da iniquidade. Lameque é o mais perfeito símbolo da depravação total daquele período. Então vemos aqui que apesar de Adão e Eva serem expulsos do jardim devido ao pecado, apesar de Caim matar o seu irmão, demonstrando o lado que ele escolheu, que era do maligno, seu descendente direto, Lameque, ao invés de consertar isso, de mudar isso, escolheu continuar os caminhos de Caim, amando o pecado, amando Satanás mais do que a Deus. E Lameque, então, é um exemplo de um homem cheio de demônios. Lameque já começa na poligamia, arranjou 2 mulheres. Ele assassina, mata 2 pessoas. E ainda fica aí se vangloriando disso, fazendo um poema sobre isso. Veja só que esse homem era do maligno realmente. E seus descendentes acabam por fazer os filhos de Sete, uma descendência boa, que adorava a Deus, fazê-los pecar, fazê-los perder a comunhão com Deus. Então as suas descendentes, as filhas de Belial, né, as filhas dos homens são chamadas aí, acabam provocando os filhos de Deus, os descendentes de Sete, e eles então acabam entrando por esse caminho também da mistura com o pecado. E o que acontece sempre é o pecado vence, né? 95% das uniões entre crentes e descrentes acaba nisso, acaba a pessoa se desviando do Evangelho. E isso que aconteceu aí. Então, os filhos de Deus, os descendentes de Sete, se agradaram das filhas de Lameque, das descendências de Lameque, filhas de Belial, filhas de Satanás, podemos dizer, e se corromperam e acabaram pecando. E Deus, então, por isso, com a multiplicação do pecado e o povo de Deus também se desviando, Deus resolve acabar com todos e começar tudo de novo, através de Noé e sua família. Assim como acontece em nossos dias. Aí os filhos dos homens são
raça humana inteira aí, que estão aí, a grande maioria. E existe a igreja, que são os filhos de Deus, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E estão aí. Mas nós devemos tomar todo cuidado para não nos corrompermos como os filhos de Sete naquela época. Não podemos deixar Satanás vencer essa batalha. Temos que continuar firmes com Jesus, fiéis a Deus, pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, trazendo do mundo, fazendo com que essas pessoas venham para o reino de Deus, saiam do reino de Satanás para o reino de Deus. Que eles saiam do reino das trevas e venham para a luz. Então nós temos que continuar pregando, lutando. Assim como a família de Noé foi encontrada fiel, assim também a igreja seja encontrada fiel. Assim como a família de Noé foi encontrada fiel e foi preservada do juízo de Deus, que veio sobre aquela raça humana que existia antes, assim também, hoje, o juízo de Deus vem na grande tribulação sobre os homens, sobre a face da terra, destruindo tudo. Então a igreja será preservada, os fiéis que Deus encontrar nessa época serão preservados de passar por essa grande tribulação. Também serão levados, assim como a arca foi levada para cima das águas, tudo se acabando dentro das águas, a arca sobre, assim também a igreja, tudo aqui na terra, o juízo de Deus derramado na terra, e a igreja será levada para o céu, estará sobre a terra. E o juízo aqui embaixo acontecendo. Então, seja fiel, continue fiel a Deus, lute contra o pecado, cuidado com a prostituição, com o adultério, porque essas filhas de Belial vão tentar de toda maneira derrubar os filhos de Deus. Cuidado com isso, essa arma satânica sempre existiu e já derrubou milhares de filhos de Deus. Não caia nessa armadilha, lute contra o pecado. Parte 1, um mundo ainda maravilhoso. Apesar da queda, o mundo antediluviano era farto e pródigo. Sua ecologia era perfeita, sua tecnologia considerável. Então, o início dos homens na terra, ainda embora o pecado estivesse começando a se alastrar, ainda havia aí a criação de coisas boas. Vamos ver durante a nossa lição algumas coisas que foram criadas nessa época e vamos ver que são coisas boas que os homens usam para o bem até hoje, outros usam para o mal, mas muitas são usadas para o bem. Então tudo funcionava bem, toda aí a erva do campo, aí os animais, o mundo todo, a ecologia, tudo funcionava perfeitamente, porque Deus fez tudo perfeito para que o homem fosse perfeito e vivesse dentro dessa perfeição. Vamos ver então o tópico 1, fartura de pão. A terra, embora amaldiçoada, era fértil e nada retinha à primeira civilização. Todos comiam e bebiam à vontade. Mateus 24, 38 e 39. O pão não precisava ser racionado, o azeite era abundante e o vinho escorria dos lagares. Tem-se a impressão de que as pessoas naquela época viviam em permanente festança. Ninguém era capaz de reconhecer que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Salmos 24, 1. Então Jesus disse o quê? Assim como nos tempos de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Então as pessoas viviam se divertindo. Era uma tranquilidade, a terra produzia muito, havia abundância de alimento e de festas. Os homens viviam de festa em festa, se corrompiam cada dia mais, pecavam cada dia mais. Então nós podemos ver hoje muito acontecer isso, nós vemos a sociedade aí, de festa em festa, de festa em festa, comendo e bebendo o tempo todo, farreando, passam noites e noites aí nas farras e o pecado se alastrando cada dia mais. Assim também era naquele tempo. Os homens viviam de maneira regalada, com fartura de comida e de bebida. Vamos ver tópico 2, saúde perfeita. Tais facilidades propiciaram aos antediluvianos uma saúde perfeita. Não era incomum encontrar pessoas de quase 1000 anos. Gênesis 5, 27. Na genealogia de Adão, deparamos-nos com homens mais velhos que muitos dos países do mundo. Imaginemos a folha corrida de um pecador de 900 anos. 9 séculos de completa depravação. Quantos roubos, assassinatos, adultérios, mentiras, intolerâncias. Aos olhos do santo Deus era algo abominável. Então, como os homens eram muito fortes fisicamente, tinham muita saúde, comiam de uma comida perfeita, não precisava de agrotóxico, não precisava de nada desses produtos que se usa hoje,
a terra produzia abundantemente, então eles viviam com muita saúde e viviam muito. Então nós vamos ver aí homens de 965 anos, como Matusalém. Vamos ver aí várias pessoas. Noé viveu 950 anos, é muito tempo. Então muitos viveram bastante tempo. E essas pessoas que eram do maligno, que eram más, imagine, se nós fôssemos puxar uma ficha, como se puxa hoje uma ficha policial, né, de uma pessoa dessa. 900 anos aí. Quantos assassinatos? Quantos adultérios? Mentira, roubo, embriaguez. Imagine quanto que ele tinha na sua ficha. Eram quilômetros e quilômetros, né, de ficha de coisa ruim que a pessoa tinha feito. Então Deus não tolerou mais isso, o Espírito Santo cansou dessa luta terrível que estava ali. Porque até os próprios filhos de Deus se misturaram com as mulheres desse povo mau, que esse povo que vivia em pecado. Tópico 3, beleza perfeita. Se a saúde era perfeita, a beleza naquela geração era singular, haja vista a formosura das filhas de Lameque. Não demorou para que viessem a encantar os filhos de Sete. Gênesis 6, 1 e 2. Imitando a bigamia de Lameque, estes homens outrora tão piedosos tornaram-se polígamos incorrigíveis. Com tanta comida e bebida, por que não vivem em prazeres? Já que a vida era contada em séculos, ninguém haveria de morrer amanhã. Sua filosofia não era apenas a busca pelo prazer, mas também diabolicamente libertina. Aquela geração não possuía qualquer referência moral ou ética. Então, como nós vemos aí que os filhos de Deus se interessaram pelas filhas descendentes de Lameque, que eram do maligno, então nós vamos ver que elas eram muito bonitas. Então eram mulheres lindas realmente. Então existia uma beleza perfeita naquela época. Não precisava de batom, não precisava de rouge, não precisava de pó nenhum no rosto, não precisava de maquiagem nenhuma, não precisava de tintura nos cabelos, nada que as mulheres usam hoje para atrair os homens. Naquele tempo era perfeito. As mulheres eram lindas. Então atraíam os filhos de Deus, os descendentes de Sete. Essa beleza atraiu-os. E eles então se misturaram com esse povo pecador, se tornaram pecadores como eles também. E entraram pelas mesmas práticas, né? Bigamia, poligamia, aí prostituição, adultérios, tudo de ruim que eles faziam, os filhos de Deus também foram fazer junto. Tópico 4, tecnologia avançada. O mundo de Lameque podia ostentar um surpreendente avanço tecnológico. Adão ainda vivia quando Tubal-Caim começou a dedicar-se à metalurgia. Este foi um homem filho de Lameque e de Zilá. Se tornou conhecido pela sua habilidade em lidar com o cobre e o ferro. Gênesis 4, 22. Além da metalurgia, aquela geração sabia como trabalhar a madeira e a cerâmica. O próprio Noé, aliás, não teve dificuldades técnicas em construir a arca. Nem os seus descendentes, após o dilúvio, viram-se impedidos de erguer a Torre de Babel. Então veja só, existia uma tecnologia avançada, o homem foi criado perfeito, inteligente. Adão colocou nome nos animais. Depois vem aí a descendência de Adão, e nós vamos ver que ali existia um homem que sabia trabalhar com metalurgia, existia aí um outro que criou os instrumentos musicais. Então, a tecnologia era muito grande. Como é que construiu a arca, o Noé? Como é que construíram a Torre de Babel? Então, veja só, era uma tecnologia avançada. Para nós hoje, não é avançado, mas para aquela época era super avançada. Então eles tinham material disponível, tinham na natureza à vontade, e Deus deu sabedoria a eles para usar para aquilo que eles necessitavam em sua época. É evidente que a necessidade deles naquela época não era a mesma necessidade nossa de hoje. Então eles foram criando, a partir do momento que foi necessitando, eles foram criando tudo que precisavam para viverem bem. Bom, precisamos esclarecer que existem aí dois Lameques aí. Esse primeiro Lameque aí é descendente de Caim, é filho de Metusael. Então é um Lameque mau, Lameque que foi polígamo,
que matou 2 jovens,